Irmãos e irmãs, estamos no último domingo da Quaresma. A semana que vem, quando aqui estivermos, já será domingo de Ramos e estaremos na Semana Santa. Passa voando e por isso não podemos perder tempo. É necessário olharmos o quanto a agitação da nossa vida muitas vezes não nos permite ver o quanto é que o tempo tem passado rápido e que é uma das coisas que, se perdermos, não tem como recuperar. Você já ouviu aquela pessoa que diz assim: esse final de semana eu vou dormir, recuperar o sono. Não tem como recuperar. A noite que você não dormiu, você não vai dormir nunca mais. Não dá, o tempo é algo que não volta. E é exatamente isso que a palavra de Deus hoje vem nos dizer. Para experimentarmos o novo que Deus tem, aquilo que Deus tem preparado para nós, a primeira coisa que o profeta hoje nos diz na primeira leitura é: não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. E acaso não as reconheceis? Para podermos reconhecer as coisas novas, tudo aquilo que Deus está fazendo, primeiro, precisamos parar de olhar para trás. E isso é algo mais comum do que a gente imagina. Eu chamo isso de síndrome da vaca. Ficar ruminando. Não faz a digestão. O tempo todo está trazendo de volta aquilo que já devia ter sido lançado fora. Aquilo que já não devia mais fazer parte da vida. Isso é algo que, se nós não tomamos cuidado, queridos filhos, isso vai atrapalhando tudo na nossa vida. Fazer a digestão das coisas e colocar cada uma no seu determinado lugar nos ajuda a bem viver este momento presente que nós temos. Cada um de nós temos uma história. E não dá para negar. É muita coisa vivida. São muitos acontecimentos. O problema é quando nós fazemos daquilo que é história a nossa vida, o presente. E o Evangelho de hoje nos fala muito disso. Você já viveu muita coisa boa e coisas maravilhosas. E com certeza já viveu muita coisa triste, muitas situações terríveis. Mas é necessário você entender que tanto uma coisa quanto outra ficou, está lá atrás. E a palavra de Deus hoje está nos dizendo: deixa lá, não mexe, não fica trazendo para o presente, não fica retomando as coisas. Isso entre casal é uma coisa medonha, uma coisa medonha. Acontece lá as brigas de casais. Padre, mas nós nunca brigamos. Para de ser falsa. Pare. Mas nós não briga. Tem coisa errada então. Tem. Alguém está abaixando a cabeça para tudo. Tá. Se vocês não brigam, é porque tem gente se anulando dentro do casamento. Comece a levantar um pouquinho mais a cabeça, você vai ver como você vai brigar. Mas acontece aquela briga de casal há 30 anos atrás. Foi um quebra-pau. Perdoou, beijinho daqui, beijinho dali, pronto, meu bem, pronto. Agora, qualquer coisinha que acontece, vem aquela frase: você pensa que eu esqueci? O que você fez aquele dia?
esse aquele dia, parece que foi a semana passada, foi ontem à noite. Não, faz 30 anos. 30 anos. Isso é remoer o passado. Isso é ruminar. E que é preciso tomar cuidado, porque o tempo todo isso está vindo, e de repente isso vai atrapalhando o presente e impedindo o futuro de acontecer. Impedindo. Não é só na vida de casado que isso acontece, não. Tem gente que não tem ninguém, mas tem um passado que assombra. Tem situações vividas que já foram até confessadas, já foram até resolvidas com as pessoas que ficaram magoadas, mas a própria pessoa não se perdoa. E aí a todo instante traz isso à tona e começa a sofrer de novo. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos, deixa, passou. Eu dizia isso na missa, eu acho que na missa das 11 hoje. Um jeito de você resolver-se com o seu passado. Se resolver com o seu passado. Como é que a gente faz? Cura interior dá certo também. Terapia também ajuda. Mas tem um jeito que é mais barato. E eu vou ensinar. Qualquer coisa depois vocês colocam dinheiro na oferta. Olha para a pessoa que você é hoje. Enxergue-se como você é hoje. E diz a você mesmo: o ser humano de hoje jamais faria o que eu na minha juventude fiz. O que aquele moleque fez, o que aquela menina fez. Eu, da maneira como vivo hoje, com a mentalidade que tenho, com aquilo que a vida e a graça de Deus me ensinaram, jamais cairia naquelas armadilhas que eu caí no meu passado. E com isso você vai se reconciliando com a sua história. Você não vai negar o erro que aconteceu. Você não vai acobertar as coisas erradas que você fez. Você simplesmente vai dizer: naquele tempo eu não pensava como eu penso, eu não via as coisas como eu vejo, eu não tinha, quem sabe, a maturidade e o amor de Deus que hoje eu tenho. E com isso você vai se perdoando. Você vai olhando para a sua vida e dizendo: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. O salmo de hoje é magnífico. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. As coisas mudam. Você mudou. Você mudou. Quanta coisa tem mudado na sua vida. Quanta coisa tem mudado na minha vida. Hoje eu pensava isso depois da missa das 8. Acordei meio atrasado, daí não deu tempo de rezar tudo antes de vir. Aí voltei a rezar depois. E eu olhava para Jesus e dizia assim: que sorte que o Senhor não desistiu, não. Que quanta coisa tem mudado. Entre uma semana santa e outra, meu Deus, como a cabeça da gente muda. Preparando as pregações para a Semana Santa. Nossa, por que eu não pensei isso ano passado? Aí vem o Espírito Santo e diz que ano passado você era uma outra pessoa, sua anta. Você mudou. Você tinha 43, agora você tem 44. Você pesava 92, agora você pesa 95. Você mudou. Nós mudamos. E muita coisa muda. Não só é o peso. A alma muda. A mentalidade muda. O coração muda. Os sentimentos mudam. E se nós estamos em Deus, muda para melhor.
muda para melhor. No Evangelho, Jesus tinha passado a noite inteira em oração no Horto das Oliveiras. De madrugada ele saiu e voltou para o templo, e quando as pessoas chegaram, ele começou a ensinar. E enquanto ele ensinava, alguns mestres da lei e os fariseus trouxeram uma outra pessoa que também tinha passado a noite inteira acordada. Jesus tinha passado a noite inteira acordado rezando. Essa mulher tinha passado a noite inteira acordada pecando. E foi pega no seu pecado. Colocaram ela diante de Jesus, jogaram a mulher lá e disseram: essa mulher foi pega em adultério. E existe uma lei que Moisés nos deu de apedrejar tais mulheres. Quando um casal ele era pego em adultério, levava-se para fora da cidade, cavava-se um buraco, enterrava a pessoa somente com a cabeça de fora. Dava-se uma certa distância e se começava a atirar pedras, até que a cabeça da pessoa não suportasse tantas pedradas e morresse. Isso era a lei quem dizia. E eles levaram esse caso para Jesus como uma armadilha. Porque se Jesus dissesse: não vamos apedrejá-la, ele estava indo contra a lei. E ele mesmo tinha dito que ele não veio para abolir a lei, mas para dar o pleno cumprimento da lei. Se ele diz vamos apedrejá-la, ele está indo contra aquilo que ele tinha ensinado sobre perdão, misericórdia e amar. Então era uma armadilha, não era nenhuma preocupação com a mulher. Jesus então se inclina e começa a escrever no chão. E aqui a gente pode lembrar lá do livro do Êxodo, quando Deus escrevia nas tábuas de pedra os 10 mandamentos. Aqui Jesus está no templo, então não foi na terra que ele escreveu, foi no piso do templo, do pátio do templo. Ali Jesus começou a escrever e nós nem imaginamos o que é. Ninguém sabe, nunca. Aliás, é a primeira e única vez que Jesus escreve alguma coisa. Jesus nunca mais escreveu nada. Se tivesse escrito, teria ficado e nós saberíamos. E Jesus começa a escrever e eles começam a dizer: vamos, não vai fazer nada? O que vai fazer com a mulher? Ela está aqui. Olha ela aqui. E a mulher ali, talvez até descompostas nas suas vestimentas. E Jesus começa a escrever e eles começam, diz o Evangelho, como persistissem a interrogá-los, Jesus se levanta e diz: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Jesus se levantou e disse assim: vamos falar de pecado então? É de pecado que vocês querem conversar hoje? Ele dizia para os mestres da lei e para os fariseus. É de pecado que vocês querem falar? Vocês viram ela pecando? Então eu sou Deus e eu também vi vocês pecando. Vocês expõem o pecado dela para tentar esconder o de vocês. Queridos, e isso acontece com muita frequência, viu? Muita gente expõe o erro e as misérias dos outros para tentar esconder os seus erros e as suas misérias. E se esquecem que tem alguém que vê tudo, que enxerga tudo. E Jesus diz: e aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eu fico a imaginar, que alguém levantasse uma pedra para atirar, Jesus ia falar: você, mestre da lei, sacerdote do templo, você vai atirar pedra? Eu sei que você fez isso e isso.
Embora eles não reconhecessem Jesus como o Messias, eles tinham medo de Jesus. E quando Jesus os coloca diante deles mesmos, porque é muito fácil quando nós temos as pessoas diante de nós, mas de vez em quando nós precisamos olhar para o espelho, viu? Não para se maquiar, não para pentear o cabelo, mas olhar para o espelho e se contemplar e dizer: quem eu sou? Quem sou eu? Quem é essa pessoa que está aqui diante de mim? E enxergar os erros, os acertos, as conquistas, os fracassos. Que volto a dizer, isso faz parte da sua história. Mas quando Jesus toca no assunto: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra, voltou a inclinar-se a escrever no chão. Eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Descobriram quem eles eram. E quem descobre quem é e não aceita mudar, não consegue ficar perto de Jesus. Quem descobre quem é de verdade e não aceita a mudança, não consegue ficar perto dele, porque ele desperta isso. A mudança faz parte, existe uma força nele, disse São Paulo na segunda leitura. Esta consiste em conhecer a Cristo e experimentar a força da sua ressurreição. A força dele impulsiona a mudança. Quem não quer mudar, não consegue. Vem na missa 1, 2 vezes, pois nunca mais aparece. Aí diz que o problema é o padre, que o problema é o calor, que o problema é as pessoas que estão na igreja, porque as pessoas... um monte de desculpa, mas na verdade a realidade é uma só. A pessoa não fica por quê? Porque ela não quer mudar, e Jesus está impulsionando a mudança. Jesus favorece a mudança. Então não fique preocupado não. Se fulano começou a parar de frequentar, se fulano parou de rezar, se fulano não quer mais ir à missa, não se preocupe. Ela vai dar um monte de desculpa. Primeiro, ela não vai gostar do padre. Depois, porque as pessoas ficam andando dentro da igreja. Porque ela encontrou pessoas na fila da comunhão que ela diz assim: mas não é possível que fulano está confessando, comungando. Nessa igreja não vou. Não, gente, isso aí é tudo desculpa para quem não quer mudar de vida. É tudo desculpa. E aí é mais fácil eu arrumar um álibi para dizer o porquê é que eu fui embora, do que eu assumir a verdade para dizer porquê é que eu não fiquei. Então fique em paz, viu? Fique em paz, não precisa brigar, não. O problema está com a pessoa, tá? Está com ela. Por isso que, gente, perco uma noite de sono por causa disso. Não perco, não é nada. Vou deixar de comer minha pizza agora depois da missa, porque, padre, o senhor viu que fulano parou de vir na missa? É problema dela. É um problema dela. Mas frequentavam tanto, mas vinham tanto. E daí? E daí? Se a pessoa não assume que o problema está na palavra que quer mudá-la, mas ela não quer a mudança, nós não podemos fazer nada. Não podemos. Foram embora, um a começar pelos mais velhos. E diz o Evangelho: e Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Não é contraditório isso aqui? E Jesus ficou sozinho, vírgula, com a mulher que estava lá, vírgula, no meio do povo. Como sozinho? Você estava no meio do povo? É porque ali não tinha ninguém mais importante. Era só ela, miserável, e ele, misericórdia. Esse encontro da miséria com a misericórdia é algo extraordinário.
E as pessoas, eu fico imaginar a multidão, que para Jesus não existia, que para a mulher também não existia. Jesus olhou para a mulher, se levantou e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Eu imagino essa mulher que estava caída no chão, se sentando ou se ajoelhando e olhando para trás, que na frente dela estava Jesus, atrás dela estavam os mestres da lei e os fariseus com suas pedras. Jesus era o presente e o futuro, eles eram o passado. Jesus olha para ela e diz: cadê? Onde estão? Ela vira para trás: Jesus, não tem ninguém. Eu não estava lá, mas eu sei. Jesus olhou para ela e disse assim: é que você me encontrou, e quando você me encontra, o seu passado não serve para nada. O que aconteceu não importa. O seu passado não existe. Cadê seu passado? Aonde está o seu passado? Cadê seu passado com as pedras? Cadê o seu passado para te matar? Cadê o seu passado para te destruir? E ela diz: não tem. Ele disse: mas é claro que não tem, eu estou aqui. Eu anulo tudo isso. Eu sou o único que pode colocar uma pedra, e eu não coloco sobre você, mas eu coloco no seu passado. E aí vem a frase maravilhosa do Evangelho. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: eu também não te condeno, podes ir, e de agora em diante não peques mais. Esse de agora em diante está gritando na minha cabeça, e eu queria muito que ficasse gritando também na sua. De agora em diante, de hoje em diante, dessa missa em diante, desse domingo em diante, desse momento, de agora em diante na minha casa, de agora em diante na minha vida profissional, de agora em diante na minha vida espiritual. Se até aqui eu não falava com Ele, de agora em diante eu vou falar. Se até agora eu não conseguia dar conta das coisas dentro de casa, o meu casamento está quase se perdendo, de agora em diante nós vamos consertar. De agora em diante. Talvez hoje seja o momento de você, esposo e esposa, terem aquela DR, não sei se vocês sabem o que é, discutir relação. Chega na casa, faz alguma coisa para a criançada comer, e criança só fica quieta quando está comendo, mas faz duro, sabe, para mastigar bastante. Ele demora um pouquinho mais. Olha um na cara do outro e diz assim: meu bem, de agora em diante, daqui para frente, vamos recomeçar. Deus está nos dando uma nova chance. Deus está inaugurando um novo tempo. Ou talvez você seja a pessoa que nós vamos voltar um pouquinho na homilia. Chega na frente do espelho e olha para você mesmo e diz: de agora em diante, daqui para frente, nada mais daqui para trás. Vou fazer diferente, vou começar de um jeito novo, vou fazer de uma maneira nova, de agora em diante. Você estudante, encerramos o primeiro trimestre do ano. Você enrolou, empurrou com a barriga até agora. Seus pais se matam para pagar sua faculdade, seu curso, e você só está enrolando. Cria vergonha na cara e diga: de agora em diante eu vou estudar. De agora em diante eu vou levar a sério. De agora em diante eu vou colocar em prática aquilo que eu sei que é bom, mas não estou fazendo. De agora em diante, diz Jesus para aquela mulher, e de agora em diante Ele diz também a mim e a você. Comece a fazer novos planos. Comece a se lançar na direção de uma meta. Diz São Paulo: uma coisa porém eu faço, esquecendo o que fica para trás
eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chamou a receber em Cristo Jesus. Tem algo grandioso na sua frente, tem algo maravilhoso esperando por mim e por você, mas nós só vamos conquistar se mudarmos e começar a olhar para a frente e parar de olhar para trás. Foi assim que Jesus inaugurou um tempo novo na vida daquela mulher, que acordou, ou melhor, nem dormiu, e começou a viver o pior dia da vida dela, porque aquele seria o dia da sua morte por apedrejamento. Ela seria mergulhada no meio das pedras, mas de repente tudo mudou. Aqueles homens que iriam fazer o pior mal na vida daquela mulher, colocaram ela diante daquele que foi o único bem na vida dela. E aquela que seria mergulhada no meio das pedras, foi mergulhada na misericórdia. E meus filhos, quando nós mergulhamos as misérias na misericórdia, não é a misericórdia que fica suja, é a miséria que é limpada. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus, o nosso passado, nossos pecados, os nossos erros, por piores que sejam, não são os nossos erros que ferem Jesus, mas é Ele quem apaga os erros. Mergulhar as misérias na misericórdia. Como é que nós fazemos isso? Reconhecendo quem somos, reconhecendo como estamos hoje. Que esta palavra de Deus, deste 5º domingo da Quaresma, me ajude e te ajude a compreender que o Senhor nos trouxe até aqui, não para nos apedrejar ou condenar, mas é para perdoar, é para dar vida nova, é para dizer: daqui para frente, daqui para frente. Tome essa decisão, querido, tome essa decisão, querida, daqui para frente. Se resolva com você mesmo, se resolva com o seu passado, se resolva com a sua história. Receba a chance, que não é você quem está se dando, é aquele que te conhece melhor do que você mesmo quem está te dando uma nova chance. Recomece, daqui para frente. Olha para Jesus, olha para quem está diante de você. Não fique recordando, remoendo, revivendo as coisas que já passaram. Daqui para frente. E se assim você fizer, pode ter certeza, tem um prêmio te esperando. O prêmio de ser feliz nessa terra e de poder um dia habitar no céu. Deus já nos dá alegria nesta terra. Olha para frente, olha para Jesus. Pode ter uma multidão andando atrás de você querendo te apedrejar. A hora que você olha para Jesus, esses todos vão ficando para trás. As pedras vão ficando pelo caminho. Mergulhe, se lance, pule. Eu achei muito bonita essa palavra de São Paulo. Me lanço, como se estivesse na beira de um rio e pulasse. Jesus tem um oceano de misericórdia, dizia ele para Santa Faustina. Um oceano de misericórdia. Se lance nesse oceano, seja lavado, seja lavada e recomece. A sua vida, ela começa a partir de agora, daqui em diante. Escolha viver o novo de Deus.